Olá, estou aqui para falar com você, consultor, para explicar um pouco melhor de como funciona o nosso plano matemático. A ideia aqui é que você tenha entendimento para que você saiba como é que a empresa faz os pagamentos de bônus. Mas o mais importante é saber que nesse processo você vai ganhar enquanto aprende e aprender enquanto ganha. Esse é o grande diferencial desse negócio, porque os cálculos são executados pelo nosso sistema de pagamento e você só vai ter agora o conhecimento para aquelas pessoas que são mais atenadas aos números e aquelas pessoas que querem saber um pouco mais. Eu quero começar dizendo para vocês que o plano matemático é algo realmente diferenciado e inovador. Você vai ter informações mágicas e o que é legal, é algo único. Iniciamos esse negócio de forma muito original, então são bônus que o mercado ainda não viu e você vai ter à tua disposição para que você seja reconhecido e seja muito bem remunerado. A ideia aqui é que você entenda todo o processo de como nós pagamos um bônus de indicação no Unilevel geracional com compressão dinâmica por qualificados. É algo realmente muito diferenciado. Nós vamos falar um pouco de todos os bônus que a empresa dispõe para que você possa receber. Então vamos lá, eu quero começar explicando para vocês que só existe uma forma de acessar a nossa plataforma e o acesso do kit custa R$ 47,90. Esses R$ 47,90 você tem acesso a um e-book com todo o conhecimento e informação sobre os nossos produtos, especificamente os chás, os nutracêuticos e os chás que são solúveis. Isso não gera nenhum tipo de bonificação. E você precisa, juntamente com o seu kit, fazer um primeiro pedido de produtos. E esse primeiro pedido custa R$ 200, você acumula 200 pontos para qualificar. E é isso que vai gerar na sua ativação inicial. Quando você faz recompra no nosso projeto, você tem 1 para 1 para qualificar e 2 para 1 para bonificar. Ou seja, cada R$ 1 movimentado dentro da Maravilhas da Terra através dos produtos, você vai gerar 1 ponto para qualificar. E cada R$ 2 movimentado de produto vai gerar 1 ponto para bonificar dentro das nossas recompras. Muito importante deixar claro para vocês, o kit não gera pontos para bonificação, porque já tem uma bonificação exclusiva para ele. Ele gera pontos de qualificação e são exatamente 200 pontos que geram no primeiro pedido de produtos. Essa é a primeira informação. Nós temos várias formas de ganho. Eu queria iniciar falando sobre o bônus mais conhecido, que é o bônus de comercialização. Você pode ter até 100% de margem de lucro comercializando os nossos produtos. Ou seja, uma rentabilidade incrível. Se você compra um produto por R$ 100, você comercializa por R$ 200. Ou seja, você tem 100% de margem de lucro. Se você pega um produto premium, como nós temos, que é campeão de venda, o nosso Super Chá Maravilhas da Terra, você compra ele e adquire por R$ 20, comercializa por 40, gerando 100% de margem de lucro. Isso faz com que você consiga ter alto giro, rotatividade e um excelente retorno financeiro. O bônus de comercialização é muito simples de entender. Por isso que eu quero falar agora para vocês do bônus de primeiro pedido. Pois é, quando as pessoas realizam um primeiro pedido dentro da Maravilhas da Terra, você será comissionado. Nós temos aqui o bônus de primeiro pedido, onde paga um comissionamento sobre o primeiro pedido realizado dos consultores seus diretos indicados pelos seus diretos, ou seja, os seus downlines. R$ 25 você ganha de comissão sobre o primeiro nível, você ganha também R$ 5 no segundo nível e R$ 5 no terceiro nível. E o legal é que quando você se torna elite, as coisas mudam. O que acontece quando você se torna elite? Você passa a ganhar R$ 5 até encontrar a primeira geração. Depois que você encontrar a primeira geração de elite ou acima, você passa a ter mais retorno financeiro, porque significa dizer que você vai ganhar de forma impressionante. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Preste atenção. Você começou o negócio e você indicou uma pessoa e você tem um comissionamento de R$ 25. Quando essa pessoa indica uma outra pessoa, você tem um comissionamento de R$ 5, porque é essa pessoa quem ganhou os R$ 25 da indicação dessa. Isso você ganha em 3 níveis sendo consultor. Então, como consultor, você tem um comissionamento de 25 no primeiro nível, de 5 no segundo nível, de 5 no terceiro nível. E aí você tem esse comissionamento. Se você faz um trabalho e movimenta R$ 2.000 ou 2.000 pontos qualificáveis, você se torna elite. E se tornando elite na nossa operação, você, além dos 3 níveis que você ganha, você passa a ganhar sobre geração. Significa dizer que essas pessoas vão indicar outras pessoas e que você vai poder ganhar
sempre em profundidade, até aparecer a primeira geração. Imagine que aqui sejam 100 níveis, não importa, enquanto não aparecer a primeira geração, você não ganha. Então vamos diferenciar. O que é geração? Geração é aquelas pessoas que fazem uma graduação, que movimentam 2.000 ou mais pontos e tem a graduação de Elite, Safira, Rubi, Esmeralda, qualquer uma graduação. Eu vou dar vários exemplos para que vocês possam entender de forma clara. Enquanto você não tem um graduado na tua equipe e você é graduado a Elite, você ganha R$5 de todas as pessoas da tua equipe, até encontrar um graduado. Vamos imaginar que esse graduado tenha aparecido aqui e você trouxe uma pessoa muito boa, trouxe um diamante para o negócio, uma pessoa que cresceu muito rapidamente, já tem todas as equipes. Mas o que é que vai acontecer a partir daqui? Quando você tem um diamante, você passa a ter a primeira geração. 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis. Esse diamante apareceu no seu 6º nível, mas ele é a sua primeira geração. Poderia ser um Elite, poderia geração. Então, essa é a sua primeira geração estando no seu 6º nível. Não importa, quando eu achei a primeira geração, ele poderia ser um Black Diamond, ele poderia ser um Elite, um Safira. A primeira geração de qualificado que apareceu, o sistema ainda me garante um resultado de 3 níveis. Aqui está vendo 2, eu posso descer mais um nível e mesmo assim eu ainda tenho remuneração. É um sistema de compressão geracional dinâmica por qualificação. Isso faz com que você ganhe muito mais e não fica limitado a ganhar 5, 6, 7, 8 níveis. Se você for o principal graduado da sua equipe, você vai ganhar sobre toda a sua equipe ao infinito e além. Eu brinco que isso é o bônus Buzz Lightyear, poderia ser apelidado desse bônus, porque é um bônus realmente muito forte para o mercado, onde as pessoas têm um ganho infinito. Basta que você seja o maior líder da equipe. Bom, se eu tenho um diamante, mesmo assim eu continuo a ganhar, mesmo assim você continua a ganhar por mais 3 níveis. O que vai fazer com que você continue ganhando em profundidade é você ir para o próximo patamar, porque como você pode ver aqui na tela, presta atenção, no primeiro nível está R$25, no segundo nível R$5 e depois R$5 para quem é consultor, na primeira tabela. No Elite você encontra os mesmos números e mais um nível de R$5 para quem é Elite. Na terceira tabela você encontra mais um nível a mais, que é uma geração de R$5, só que não são níveis. Presta bastante atenção, quando você olhar para a tabela do Safira, você está enxergando que ele tem 2 níveis a mais do que tem o consultor, só que são, como está escrito na coluna da esquerda, você pode identificar que é primeira geração e segunda geração. Bom, Martinelli, e o que significa primeira e segunda geração? Mais uma vez, é a primeira geração de graduados, de pessoas que estão graduadas ou qualificadas em algum título da empresa, que começa com Elite e vai até o Crown Black Diamond. Não importa em que graduação essa pessoa esteja, ela pode estar sua primeira geração, estando em um 10º nível, no 20º nível, fazendo com que você consiga ter muita remuneração nesse sistema. Então vamos entender. Significa dizer, como eu acabei de falar para você, que você como consultor, tendo uma geração graduada abaixo de você, você ainda tem mais 3 níveis, porque o sistema ele paga de baixo para cima. Olha que legal, o sistema diz que você tem 3 fatias, uma de 25, uma de 5 e mais uma de 5 para pagar para qualquer consultor ou acima. Faz a compressão simples e faz a compressão dinâmica. Então o sistema diz que essa pessoa, quando ela fez uma compra, ela vai pagar R$25 para o patrocinador se estiver ativo. Depois ela vai pagar mais 5, pagou primeiro R$25 para o primeiro consultor ativo acima, depois vai pagar R$5 para o próximo consultor e acima. Depois vai pagar mais R$5 para o próximo consultor acima. Só que ela fez o pagamento para quem? Para um diamante. Então o diamante já recebeu. O sistema vai começar daqui para cima e vai dizer, ó, pague a primeira fatia de R$5 para a primeira geração. Como você é Elite, já tem esse resultado aqui, ó, de R$5 indo para você aqui na parte superior, porque como essas pessoas não têm qualificação, ou seja, não existe uma graduação, a remuneração ela sobe de baixo para cima. Se vocês prestarem atenção, isso faz com que vocês ganhem de todos os diretos dessas pessoas aqui, de forma infinita.
E lógico, né, você vai ter mais lateralidade. Isso aqui eu estou mostrando em uma equipe. Então, todas as equipes que descer aqui de forma infinita, você vai ter uma remuneração e de forma infinita também na profundidade. O que vai limitar os seus ganhos é quando você encontrar, no caso do Elite, uma geração para que você possa. Só que se você se tornar Safira, você continua ganhando em profundidade. E agora eu vou apagar para que vocês deem uma olhada. Então eu quero que você, a partir de agora, tenha certeza que você tem uma remuneração muito diferenciada. De que forma eu posso aproveitar? Se você se tornar toda vez crescer junto com sua equipe, se tornar o maior líder, você tem certeza que você vai ganhar de forma infinita. Quando você tiver líderes na mesma graduação que você vai ter um limite. Então eu quero que você aproveite o máximo, porque esse pagamento ele tem um diferencial gigante. Quando você se torna graduado, maior graduado da tua equipe, você ganha de forma infinita, até achar outros graduados. O caso do Elite, o Elite precisa achar um Elite ou acima, um diamante, para poder simplesmente limitar mais 3 níveis depois que você encontra. Isso vai acontecer com Safira, só que vai acontecer quando ele tem 2 graduados. Por exemplo, ele tem que achar ou 2 Safiras, ou um Safira em um Elite, ou 2 diamantes. Quando ele encontrar na profundidade 2 diamantes, ou 2 Safiras, ou 2 Elites, ele vai passar a ter uma limitação de ganhos. E essa limitação é encontrar mais 3 níveis. Deixa eu dar mais um exemplo como Safira para vocês entenderem, tá? Então tá aqui você e fez as indicações e as pessoas foram aparecendo na sua equipe, não importa a profundidade. Aqui apareceu um diamante, então significa que você ganha mais 3 níveis. Aí você tem um limite de ganho a partir daqui. Só que se você, isso como Elite, se você se torna Safira, você tem direito a mais uma geração graduado acima. Significa dizer que o sistema vai te pagar de forma infinita, até que apareça mais um Safira ou acima, tá? Aqui tem um diamante, aqui apareceu um Safira. O que é que vai acontecer a partir de agora? Você vai ganhar mais 3 níveis em profundidade. Isso faz um grande diferencial, porque nós não pagamos 5 níveis, 6 níveis. Você vai ganhar de forma crescente. Se apareceu, você tem 3 níveis. O que é que você tem que fazer? Ir para o próximo patamar, chegar ao nível de Rubi, porque você vai continuar ganhando em profundidade até encontrar 3 graduados de Rubi ou acima. Esse é um grande diferencial. Se você tiver 3 graduados Safiras, não vai te travar. 3 graduados Elites não vai te travar. Tem que ter pelo menos Rubi ou acima. Isso faz com que esse bônus pague muito para as pessoas que realmente trabalham. Esse bônus de primeiro pedido faz a diferença no teu resultado e você vai entender que você vai ganhar muito mais se você fizer mais do que o combinado. E é isso que as pessoas de sucesso fazem mais do que o combinado. Venha fazer mais do que o combinado. Esse é o bônus de primeiro pedido. Agora eu quero falar para você do bônus de equipe. Esse bônus de equipe é sobre a remuneração que acontece no primeiro pedido também. É mais um bônus que agrega ao primeiro pedido. Mais uma coisa que eu quero deixar claro, que trata-se apenas de um bônus e não de um plano de bonificação. É apenas um bônus que a gente criou uma regra, que se você cumprir uma meta, realizar uma etapa dessa meta, você passa a ter um bônus a mais. O bônus de primeiro pedido, que foi o que a gente falou anteriormente, por si só já paga muito forte. Mas nós entendemos que se nós ensinamos vocês a fazer as coisas certas, o suficiente das coisas certas, nós temos certeza que o resultado vai ser ampliado. Então como é que o sistema vai funcionar? Assim que você inicia o negócio, você vai montar a tua equipe. E quando você indica os teus diretos, eles ficam de forma unilevel, ou seja, diretos a você. E os indicados deles vão na mesma proporção de indicação que eles têm nas suas equipes. Só que o sistema, existe uma outra rede que chama-se matriz, para que você possa, na matriz educacional e profissional, ter um plus. Quando você vai cadastrando as pessoas, se você for cadastrando, o sistema vai preenchendo a sua matriz educacional da esquerda para a direita, até que você forme 14 pessoas, que seria uma matriz de 2 por 3. Ou seja, são 2 pessoas por 3 níveis, tá certo? 1, 2, 3. Essa matriz é uma matriz que você precisa completar, chamada de matriz educacional. Você pode ter indicado apenas 2 pessoas e essas 2 terem indicado 2
e as duas indicaram duas. Como você pode também ir dando volume de preenchimento, você não vai perder o seu bônus, porque o teu bônus é pago de forma unilevel. Então todas as pessoas que estão conectadas na matriz educacional, você já recebeu a bonificação através da bonificação do primeiro pedido. Só que por ter executado essa missão, você passa a ter o direito de construir uma matriz profissional. Já que você aprendeu como faz na educacional, você pode replicar o processo na matriz profissional. Significa dizer que você pode indicar uma nova pessoa e ao indicar, por ter executado e ter 14 pessoas ativas, eu quero repetir, 14 pessoas ativas. Quando ela faz o seu primeiro pedido, ela já está ativa. No outro mês, ela precisa fazer a sua ativação normal para continuar ativa e você continuar tendo essa bonificação. Fiz a indicação de um novo direto, o sistema vai fazer o pagamento do primeiro pedido, do bônus anterior que foi falado, e vai pagar para você a mais R$ 25 de indicação. Significa que você ganhou 25 e agora está ganhando mais 25, então são R$ 50 de comissão. Pergunto, um excelente resultado. Se você fizer o suficiente das coisas certas, preencher tua matriz educacional, mantê-la ativa, você vai ter uma remuneração muito diferenciada sobre as indicações. E quantas pessoas eu posso fazer? Inúmeras. Então eu vou refazer essa tabelinha para vocês, já que vocês entenderam. Eu vou refazer de forma prática, simples e objetiva. Mexi até um pouquinho aqui na tela na gravação, não tem problema, mas eu quero que vocês entendam bem como funciona isso aqui, ó. Então eu vou fazer novamente aqui, ó, a matriz. Só que eu deixei agora no topo para vocês entenderem como é que funciona. Isso aqui você já executou e agora tem 14 pessoas ativas. A partir desse momento, você pode montar a matriz profissional, porque essa aqui é a matriz educacional. Então, quantas matrizes eu posso indicar? Quantas matrizes eu quiser. Então, eu posso, de forma infinita, montar várias matrizes. Só que como faz parte da matriz profissional, eu sempre vou ter uma remuneração do primeiro pedido mais o bônus de equipe. Significa dizer que eu tenho R$ 50 de comissionamento agora por geração dessa produtividade do primeiro pedido que a pessoa realizou. Muito legal isso acontecer, porque o que é que eles vão fazer? Todas essas pessoas vão querer fazer a sua matriz educacional, porque eles estão na tua profissional e vão repetir esse processo que você fez na educacional deles. Isso vai te trazer uma remuneração diferenciada, porque todas as pessoas que vierem, todas, sem exceção, na educacional das suas profissionais, todo mundo vai querer fazer o mesmo processo de forma infinita, eles vão descer e cada pessoa vai gerar, além do ganho que você tem no primeiro pedido, por exemplo, nesse nível no primeiro pedido você tem 5, nesse nível você tem 5, nesse nível você tem 5, só que por estar na matriz profissional, você tem 5 mais 25, 5 mais 25, 5 mais 25. Ou seja, de cada uma dessas pessoas. Se aqui tem 14 pessoas, nós teremos 14 vezes R$ 30. De forma infinita, você vai ganhar R$ 25, porque essa pessoa vai ter que fazer a sua matriz, essa daqui vai ter que fazer essa, e todo mundo vai gerar a sua matriz educacional, gerando uma remuneração de forma infinita em profundidade e infinita também em lateralidade, gerando muita remuneração. O mais importante saber aqui é que você ganha enquanto aprende e aprende enquanto ganha. Eu vou dar mais um exemplo para você entender como é diferente quando você se compromete para completar a tua matriz educacional e ter um resultado diferenciado na profissional. Veja só, olha esses números. Você começa o teu negócio e faz a indicação de 2 pessoas que indicam 2 pessoas e assim sucessivamente. Tendo por base que você só indicou os 2 primeiros e os 2 foram indicados por outros 2, você vai ter um comissionamento da seguinte forma. No primeiro nível, R$ 25, tá? Então R$ 25 e R$ 25. Você ganhou 50. Nesses demais níveis, são R$ 5 em cada pessoa de comissionamento. Então você tem R$ 5 em cada um, que é o comissionamento que você tem automático. Então aqui eu tenho R$ 20, porque são 4. Aqui tem 8 pessoas, são R$ 40. Se eu somar 60 com 50, são R$ 110. Se você repetir esse mesmo processo na sua matriz, que seria indicar mais 2 pessoas,
Olha só, você indicou mais 2 pessoas. Não sou um bom desenhista, mas vocês vão ver que dá para ter uma excepcional remuneração. E se esses caras fizerem a mesma coisa que você acabou de fazer? Ó, você indicou 2, aqui tá os 2. Eles indicaram 2, tá aqui, e aqui estão a mesma quantidade de pessoas que tem aqui, sendo que aqui é matriz educacional e aqui é matriz profissional. Se eu ganho a mesma coisa, vai me gerar os mesmos R$110, que é R$110 que equivalem aos 50, aos 20, é mesmo comissionamento. Só que por você ter cumprido essa etapa, nesse conceito aqui você tem uma remuneração maior. E eu posso dizer para vocês que essa remuneração é nada mais, nada menos do que a soma de R$25 a mais sobre todo esse grupo, que dá R$350, que tem igual a um total de bonificação de R$460. Nossa, R$460 com a mesma produtividade, eu passo a ter uma remuneração muito superior. Então vale a pena você ter a mais esse bônus. Basta cumprir tua matriz educacional. Então aproveita e entenda um pouco mais, porque quando você começa a crescer, existem regras que precisam ser cumpridas. Eu vou te mostrar agora nessa tabela que eu vou colocar para você. Olha só essa tabela. Como você pode ver nessa tabela, à medida que você vai graduando de Elite até Crawl, o sistema vai pedindo para você ter na tua matriz educacional uma quantidade de pessoas novas, pessoas que estão iniciando com o seu primeiro pedido. Só que esse trabalho não é realizado por você, e sim pelas pessoas que estão na matriz educacional. Então, presta muita atenção. Se você quer realmente ter um bom resultado, coloca 2 pessoas bem gabaritadas na sua matriz educacional. E legal, todo mundo que entra na sua matriz educacional, mesmo que seja indicado direto por você, ela está direto no Unilevel e não tira nenhum tipo de remuneração, só amplia os pagamentos. Para que você se mantenha recebendo as bonificações, além das 14 pessoas ativas que você precisa ter 2 novas pessoas que iniciaram o nosso negócio na sua matriz educacional. Não é você que tem que trazer essas 2, pode ser indicado dos seus indicados. Quando você se torna Safira, são 4 conexões novas, são 4 novas pessoas que se conectaram a Maravilhas da Terra na sua matriz educacional. Rubi 8 e assim sucessivamente. Cada graduação exige uma quantidade maior. O que é que eu quero deixar claro para você é que não precisa ser você que vai fazer essas conexões. São os downlines dos seus downlines, ou seja, todo mundo vai precisar cumprir com a sua educacional e isso vai acontecer de forma natural para que você possa ter essa remuneração. Esse é o bônus maravilhoso, que é o bônus que eu chamo de equipe, para as pessoas fazerem as coisas certas e trabalhar a sua raiz mestra, que a gente vai ensinar no próximo vídeo. Então vamos ao próximo bônus. Agora vamos falar sobre o bônus Infinity. Esse bônus, o próprio nome já fala, ele paga de forma infinita. Também é um bônus de compressão dinâmica geracional por qualificação, ou seja, você tem os mesmos critérios aplicados no bônus de primeiro pedido que você já entendeu, a gente já fez um desenho para que você pudesse ter a noção. Eu quero que você dê uma olhada primeiramente na nossa tabela, dá uma olhada nessa tabela. Como você está vendo, essa tabela ela parece muito com a tabela do bônus de primeiro pedido. E quais são as diferenças? Nós temos mais gerações e um nível a menos, ou seja, eu tenho 2 níveis para o consultor, eu tenho uma geração para o Elite e vou subindo, 2 gerações para o Safira, 3 gerações para o Rubi, 4 gerações para o Esmeralda, 5 gerações para o Diamante, 6 gerações para o Blue Diamond, 7 gerações para o Red Diamond e 8 gerações para o Black Diamond. É isso mesmo, 8 gerações. Significa dizer que se você se torna Black Diamond, você vai ter que encontrar 8 gerações de Black Diamond para que você possa ter limitação de ganhos. Ou uma pessoa, uma geração de Elite, uma geração de Safira, uma geração de Rubi, uma geração de Esmeralda, uma geração de Diamante, uma geração até ter 8 gerações. E a maior precisa ser de Black Diamond. Isso faz com que você tenha ganhos assustadores nesse bônus. Então vamos dar um exemplo prático para que você entenda. A maioria das pessoas tem um ticket médio, ou seja, elas têm uma compra superior a R$1.000 porque o produto tem um alto giro de venda, uma capacidade gigante de ser comercializado. Então veja só o que é que vai acontecer a partir de agora. Quando
uma pessoa indicada por você faz o primeiro pedido, você ganha do primeiro pedido, só que essa pessoa vai se ativar. Imagina que ela fez uma ativação de 200 pontos bonificáveis. Você vai ganhar 5%, igual a 5% desse resultado, que é igual a R$10. Pergunto, é um excelente comissionamento? Sim. Só que as pessoas têm feito 1.000 pontos, 2.000 pontos. Se fosse 1.000 pontos, 5% de 1.000 seriam R$50 com apenas um ativo na tua equipe. Pelo produto ter exatamente esse alto giro, ter muito efeito, as pessoas conseguem um resultado muito satisfatório, nós temos uma geração de volume e as pessoas buscam comprar o produto, fazendo com que você tenha um bônus de Infinity muito forte. O bônus Infinity tem a mesma constituição que tem o bônus falado do primeiro pedido. Você tem compressão dinâmica e eu vou explicar para vocês mais uma vez nesse bônus como é que vai funcionar essa compressão dinâmica. Significa dizer o seguinte: você tem várias pessoas em profundidade, né? E você, mais uma vez, voltando lá, você é um elite. O elite fala que tem 2 níveis e uma geração. Só que se não tiver nenhuma geração, você vai ganhar um comissionamento, porque o sistema ele faz o pagamento da seguinte forma: ele procura o primeiro consultor acima para pagar 5%. Então, o primeiro consultor é ativo acima. Digamos que esse daqui está inativo. Então, o sistema vai pular ele e vai pagar a segunda fatia para esse aqui. E se ele vai pagar a terceira fatia agora só para quem? Para quem, porque a primeira foi paga para o primeiro consultor, a segunda foi paga para o segundo consultor ativo e a terceira eu só posso pagar para geração de elite ou acima. E quem é o elite? É você. Então você vai ter a remuneração sobre toda a sua equipe se você for o maior PIN da rede e obedecendo a regra da compressão, dinâmica, geracional, por qualificação, você vai ter muito resultado financeiro, porque enquanto você for o maior líder ou ter líderes na sua equipe, deixa eu dar um exemplo. Vamos fazer de conta que essa pessoa seja um Black Diamond. Nossa, você encontrou um Black Diamond na tua profundidade e você vai ver que mesmo tendo um Black Diamond, mesmo aqui sendo um diamante, o sistema vai pagar para você aqui, porque o primeiro vai pagar para o primeiro consultor acima, consultor ativo ou acima. Depois vai pagar novamente para o próximo consultor ativo acima, que é esse diamante. E a próxima é para a primeira geração, de elite ou acima. E quem é essa pessoa? Você novamente. Então, mesmo que você tenha líderes na sua profundidade. Martinelli, quando tem o limite? Quando você tiver, por exemplo, se você tivesse mais uma geração aqui ou aqui, você não teria o resultado financeiro. Então, quando eu encontro como elite a primeira geração, eu ganho mais 3 níveis abaixo. Nesse caso, isso no primeiro pedido. Nesse caso, você vai ter 2 níveis abaixo depois de encontrar a geração, fazendo com que você tenha uma remuneração muito diferenciada através dessa bonificação. Agora eu quero falar para vocês sobre o bônus de produtividade. Assim como o bônus Infinity, são pagos, todos os dois, pagos das recompras depois do primeiro pedido. Quando você faz o primeiro pedido, tem bonificação de primeiro pedido e bônus de equipe. Quando você faz recompra, você tem bônus Infinity, tem o bônus de produtividade, que a gente vai falar agora, e ainda tem bônus de participação e liderança. É exatamente isso sobre as recompras, ou seja, nós remuneramos muito sobre a continuidade. Por isso, procure pessoas que queiram realmente mudar de vida para que você possa ajudá-las a crescer nesse processo e você possa conduzi-la no crescimento e ser beneficiado com a geração de volume que vai acontecer. Então, presta bem atenção no que eu vou mostrar para vocês agora. Nessa tela que eu vou subir agora para vocês, dá uma olhada nessa tela. Essa tela mostra o bônus de produtividade, que diz que quando você chega ao nível de Rubi ou acima, Rubi, Esmeralda e Diamante, você passa a ter uma remuneração a mais. Significa dizer que o Rubi ganha um comissionamento de 3% como mais um bônus, ou seja, você já ganha 5 do Infinity no bônus anterior e ganha mais 3, totalizando 8%. Sobre quem? Sobre qualquer consultor que ainda não tem graduação, sobre os elites e sobre os safiras. Quem é Rubi e tem outro Rubi abaixo, você não tem essa remuneração, porque 3 menos 3 igual a 0. Quando você é Esmeralda, você ganha 6% a mais, ou seja, 6% sobre o consultor, o elite e o safira, e você ganha 3% sobre o Rubi, já que o Rubi tem 3, é menos 3.
Esse bônus é chamado de bônus de emancipação gradativa, ou seja, a partir do momento que as pessoas crescem, elas vão necessitar menos do teu apoio e suporte. E quando elas são muito novinhas, você vai dedicar mais tempo, vai ter mais trabalho e por isso você tem uma remuneração maior na fase que elas estão iniciando, porque demanda muito mais trabalho para que você ensine essas pessoas a crescer junto com você. E veja agora na tela. Como diamante, você tem 10% a mais de bonificação sobre os consultores, sobre os elites, sobre os safiras. Com o rubi, se você tem 10 e ele tem 3, então você ganha a comissão de 7. No esmeralda, quando você tem uma linha de esmeralda, ele tem 6, você tem 10. 10 menos 6 igual a 4. E se você é diamante e tem um outro diamante, 10 menos 10 é igual a nada. E aí você pode imaginar, nossa, eu vou deixar de receber? Não, você continua ganhando o bônus Infinity sobre toda a movimentação realizada e de forma infinita e além, de acordo com a tua graduação. Mas se você é diamante e formou um diamante, você vai ver que ainda tem um outro bônus para você. Antes de ir para o próximo bônus, eu quero mostrar para vocês, dando um exemplo prático, para que vocês entendam. Aquele mesmo exemplo que eu falei anteriormente. Imagina que a pessoa tenha movimentado 200 pontos. Uma pessoa indicada por você e ela é elite, ou ela é safira, ou é um consultor, e você é um rubi. Se você é um rubi, você tem, além de ganhar os 5%, quanto é 5% de 200? R$10. Se você é rubi, você ganha mais 6. Então você tem um total de R$16. Por que esses R$6? Que é exatamente os 3% sobre os 200. Quando você é esmeralda, sobre os 200, de forma igual, você tem R$10, que é 5% de 200. Mais os 6% sobre esse valor, que são R$11, que dá no total de R$21. E quando você é diamante, você tem 200 pontos, pagando 5% são R$10, só que você tem mais 10% sobre esse valor, que é igual a R$20, totalizando R$30. Note o seguinte, se você faz um trabalho consistente, essas pessoas que estão fazendo recompra, fazendo suas ativações mensais para que elas tenham todas as bonificações e premiações que a empresa tem, a média vai ser de 200 pontos. A média por baixo, porque hoje o ticket médio é de 1.800. Veja que tem bem sensatez nesses números que eu estou trazendo para você. Significa que um ativo só pode gerar R$30 de bonificação. Pergunto, é bom para você? R$30. Se você tiver uma rede com 1.000 pessoas, só dessa bonificação, nós estamos falando de R$30 mil. E além disso, tem outros bônus que você vai somar a esse resultado. Como você pode ver, esse mesmo exemplo que eu dei aqui para vocês tem na tela. Dá uma olhada nessa tela para que fique mais claro para vocês. Agora sim, chegou a hora de falar sobre o bônus celebridade, ou celebrity. Quando você chega a diamante, você tem o reconhecimento de uma celebridade dentro da nossa empresa e você vai ser reconhecido financeiramente por isso. Lembra que eu falei sobre o bônus de produtividade, que quando você é diamante e tem outro diamante, 10 menos 10 não dá nada? Bom, mas sobre o bônus de produtividade do diamante que você indicou e sobre o bônus Infinity, ou seja, sobre a soma do resultado dele, você ganha um comissionamento do que ele está ganhando sem tirar nada dele. Só serve como base para pagamento. Ou seja, se ele estiver ganhando R$10 mil da soma do bônus Infinity mais a produtividade, você tem 20% desse resultado, ou seja, R$2 mil de comissionamento. Quanto mais você ajuda ao teu downline, as pessoas que estão com você a crescerem e ganhar, você tem um comissionamento por isso. Você pode dar uma olhada agora nessa tela maravilhosa. Essa tela mostra que 20% você ganha quando é diamante e forma um diamante. Essa pessoa pode ser diamante ou acima, ela pode ser maior do que você, ela pode ser um Black Diamond, está no seu primeiro nível. Se ele estiver ganhando R$100 mil desse bônus, você tem R$20 mil que é comissionamento. Se você quiser ganhar em mais gerações de diamante ou acima, é necessário que você vá crescendo o nosso plano de carreira. Como Blue Diamond, você tem dois níveis, 20 e 15. Como Red Diamond, 20, 15 e 10. Ou seja, são 3 gerações de diamante ou acima. Pode ser, por exemplo, 3 gerações de Black Diamond. Quando você se torna Black Diamond, você tem 20, 15, 10 e 5. Como Imperial, 20, 15, 10, 5 e 5. E como Crown, 20, 15, 10, 5, 5 e 5. É isso mesmo, pessoal, uma remuneração fora do normal. Se você ajudar o teu time a crescer, se você fizer com que eles ganhem dinheiro, você vai ganhar junto com eles, sem mexer no bônus dele, tendo uma remuneração muito diferenciada. Esse é o bônus celebridade ou bônus celebrity. Vamos agora para o próximo bônus.
Agora eu quero falar sobre o bônus de liderança. Hoje na empresa nós reconhecemos todos os líderes de elite ou acima, mas aquela pessoa que trabalhou um pouco mais, que fez um grande diferencial, se tornou Black Diamond, ela passa a ter uma remuneração muito diferenciada e vai ser muito mais forte quando ela formar um Black Diamond. Um Black Diamond movimenta em média 500 mil pontos. E olha, se você formar um Black Diamond abaixo de você, além de todos os ganhos que vão ser gerados por essa movimentação, eu quero reconhecer você como empresa para que você tenha 3% de toda essa movimentação. Ou seja, simplesmente 3% sobre 500 mil pontos, no mínimo, e vai gerar para você quanto? 15 mil reais. Eu pergunto, te ajuda? De um só bônus, você pode ter essa remuneração. Então, seu objetivo agora, a sua meta traçada é formar sucessivos sucessores bem-sucedidos, formar vários Black Diamonds em profundidade. E à medida que você cresce, quando você chega a Black Diamond, Imperial Black Diamond e Crown Black Diamond, você desce mais níveis de profundidade, como você pode ver agora nessa tela. Nessa tela deixa bem claro que o Black Diamond tem um nível de Black Diamond acima abaixo, o Imperial tem 2 níveis de Black Diamond acima abaixo e o Crown tem 3 níveis. Na realidade são 3 gerações. Ainda existe uma compressão dinâmica nesse bônus. Então se você quer mais, já sabe, o caminho é se tornar Black Diamond, formar Black Diamonds para que você tenha uma remuneração muito diferenciada. Vem junto com a gente porque o negócio está ficando forte. Vamos para o próximo bônus. Agora eu quero trazer para vocês aqui um bônus que ele é pago, chama-se bônus de participação. A empresa pega 5% de todos os pontos bonificáveis na rede e ela distribui para aqueles líderes que cumprem as metas junto com a empresa. Dá uma olhada, por favor, nessa tela. Nessa tela você pode ver o bônus de participação. Para receber o bônus de participação, você deve obedecer os seguintes critérios. Primeiro é que estar ativo e ter sua matriz educacional com 14 ativos. E além disso, os demais critérios para graduação, para que você possa receber o bônus de equipe, é ser construtor de sucesso. Na tela construtor de sucesso do nosso manual, você vai saber que ele precisa estar ativo, precisa participar dos eventos e ter um trabalho muito forte para ajudar outras pessoas. Então, quero deixar claro aqui para você, no nosso negócio, os qualificados de elite ou acima que tiverem um bom trabalho, um bom desempenho, vão ter uma remuneração muito diferenciada. Para ter o bônus de participação, é necessário você ter, no mínimo, 3 meses graduando no teu PIN ou acima, para que você tenha essa remuneração. E só no 4º mês é que você passa a receber de forma mensal. Mas para acessar o bônus, é necessário você fazer 3 meses consecutivos e no 4º você vai fazer novamente para que você tenha essa receita. Detalhe, se você diminuir um nível de graduação, você vai receber no nível abaixo, o percentual pago para o nível anterior. E para voltar a receber no nível acima, precisa novamente que você faça 3 meses consecutivos. Isso faz com que você consiga ter consistência e as pessoas que estão recebendo bônus passem a ter realmente uma remuneração bem diferenciada. Nós entendemos que as pessoas que cumprirem o construtor de sucesso e obedecerem essas regras vão ter uma remuneração muito diferenciada. Eu queria voltar para que vocês olhassem aqui na tela. Nessa tela aqui nós temos um grande diferencial. 10% dos 5% dos pontos vai para as pessoas que são de elite ou acima até o nível de esmeralda. 20% é pago para os diamantes ou acima. 30% para o Blue Diamond acima, 10% para o Red Diamond acima, mais 10% para o Black Diamond acima, mais 10% para o Imperial Black Diamond acima e mais 10% para o Crown Black Diamond. O que é que eu quero que vocês entendam a partir daqui? É que a empresa vai reconhecer, não são os diamantes, não são os Crown, são as pessoas que têm a graduação e cumpriram uma meta para poder receber essa bonificação, que vai tornar mais tangível, a empresa vai reconhecer de forma muito forte, muito clara aquelas pessoas que fazem mais do que o combinado, que estão na rua, que estão cadastrando, que estão treinando, que estão dando suporte para suas equipes, e a gente consegue enxergar isso através do construtor de sucesso, que você vai saber mais sobre esse título maravilhoso. Agora eu estou aqui para falar para vocês sobre algo fantástico. Na nossa empresa, nós entendemos que a geração de volume é algo muito importante. Nós reconhecemos e recompensamos as pessoas. Nós criamos o Travel Point, que é uma pontuação que você pode acumular todos os meses.
desde que você esteja fazendo 200 pontos bonificáveis, ou seja, R$400 de movimentação. A ativação da empresa são R$200. Com R$200 você está ativo, você faz 100 pontos e tem acesso a todas as bonificações. Só que para gerar Travel Points, para acumular a tua bonificação, é necessário que você faça R$400, ou seja, 200 pontos bonificáveis. Fazendo isso, você não perde aquela pontuação do mês. Toda aquela pontuação é transformada em Travel Points, para que você possa viajar junto conosco todos os anos, faça cruzeiro, viagens para vários lugares do mundo. Como você pode ver na tela aqui, os primeiros 100 mil pontos, olha só para onde é que você vai. Para esse cruzeiro maravilhoso, uma viagem com acompanhante, basta acumular 100 mil pontos. Detalhe, não os diamantes vão para esse evento, mas também aquelas pessoas que não têm graduação, mas acumularam essa pontuação, vão poder viajar com a gente. Muito importante falar para você é que se você deixar de fazer 400 pontos, você não vai acumular. E se você deixar de se ativar, vai zerar a tua pontuação. Deixa eu repetir que isso é muito importante para você. Se você não fizer a tua ativação mensal, o seu Travel Point ele será zerado, ele será aniquilado, ele não terá pontuação, ou seja, graduação. Mesmo que você tenha 30, 20, 40, esse bônus é um reconhecimento, não trata-se de retorno financeiro, não trata-se, isso é só para aquelas pessoas que estão ativas. Se você tiver 99, você não tem acesso a essa bonificação e nem tem nada acumulado. A empresa reconhece aquelas pessoas que estão simplesmente focadas e alinhadas com todo o processo da empresa para reconhecer. Com 200 mil pontos, nós temos uma viagem maravilhosa. Olha só que viagem maravilhosa! E agora que vocês estão vendo que a viagem é para um lugar maravilhoso, esse vídeo maravilhoso para Bariloche, nós vamos levar você. Você quer ir junto conosco? Basta você fazer a pontuação necessária de 200 mil pontos acumulados. E o detalhe é que no acúmulo, tanto nos 100, nos 200, nos 300 ou 500, que são as viagens demais que eu quero passar para vocês, essas viagens e a de 1 milhão de pontos, que tem viagem para Dubai, viagem para Europa, viagem para Cancún, viagem para Bariloche. Nossa, vocês vão trabalhar quando nessa empresa? Bom, nós queremos estar junto com você reconhecendo. É necessário para ganhar as premiações, toda a pontuação que eu consumo na empresa, tudo que eu compro pessoalmente, soma 100%. Então, mesmo que eu não indique ninguém para a empresa, só consumindo os produtos, eu vou somar Travel pontos para viajar, mesmo sem ter indicação. Quando eu tenho indicação, eu tenho mais velocidade, porque os pontos dessas pessoas também somam para mim. Então, se eu tenho uma meta de 100 mil pontos, e aqui eu quero mostrar para vocês, olha só, se eu tenho uma meta de 100 mil pontos, essa é a minha meta. E eu tenho pessoas indicadas na empresa. Digamos que eu tenho. Como é que eu posso fazer 100 mil pontos? Eu posso sozinho movimentar 100 mil pontos. Eu posso ter 10 pessoas que vão fazer 10 mil pontos, somam 100 mil pontos. Eu posso ter 5 pessoas que fizeram 20 mil pontos. O que não pode acontecer é ter uma só equipe que fez 100 mil pontos. Não vai ser contabilizado os 100 mil pontos para essa meta. Para as outras, podem até ser somadas. Mas para essa meta de 100 mil pontos, vai se respeitar 25% da meta, ou seja, só soma no máximo para 100 mil pontos 25 mil pontos. Então, cada equipe eu posso somar 25 desse, 25 desse, 25 desse, 25 desse. Então, quer dizer que com 4 equipes eu faço 100 mil pontos. Eu também posso fazer sozinho, fazendo eu mesmo toda a movimentação, mas é mais inteligente dividir isso. Como fala o John Paul Getty, né? Melhor ter 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do meu próprio esforço. Você pode fazer isso com o teu time, com a tua equipe. E de forma muito clara, pode ser 20 equipes, 10 linhas, mas não pode ser 3 linhas, porque com 3 equipes você só somaria 75 mil pontos. Você precisaria ter, mesmo que elas tivessem mais pontos, só somaria 25%, que seria 25 mil pontos. Então, todas as metas têm a mesma regra dos 25 mil pontos. Então, para a próxima meta,
Digamos que essa equipe aqui tem 50, então para essa meta eu somo 25, para a próxima é 200. Quanto é 25% de 200? É 50, então para a próxima meta os 50 serão contabilizados. Quando você vai usar na viagem, você pega o teu Travel Point e transforma em viagem. Aí, então você utiliza aquele Travel Point e continua acumulando dali para frente todo o volume para que você tenha premiações e viagens maravilhosas. Eu quero viajar com você, eu tenho certeza que você pode fazer isso, só basta não parar, porque aqui as premiações é para qualquer pessoa que não para, que não deixa de se ativar, porque uma hora você vai ganhar e eu quero ver você na viagem para a gente poder tirar uma foto e falar desse vídeo que você viu e deu certeza e convicção que você está junto com a gente nas próximas férias. Vamos junto! Agora eu quero falar para vocês das premiações. Quando você se torna graduado, ou seja, desde o nível de diamante, 3 meses consecutivos, a primeira vez que você faz isso, você viaja com a gente. Depois com Travel Points, mas a primeira viagem, cheguei 3 meses de diamantes, você vai ganhar uma viagem junto conosco, um cruzeiro maravilhoso. Quando você chega a fazer o nível de Blue Diamond, você vai fazer uma viagem durante 3 meses consecutivos. Isso é muito importante para vocês terem noção que são 3 meses consecutivos para acessar a viagem, uma viagem de casal, e eu quero viajar junto com você, e a próxima será em Bariloche, nessa cidade maravilhosa. Depois, para ir para o próximo patamar, quando você chegar ao nível de Red Diamond, você vai fazer uma viagem incrível, sabe, para a América Central, e nós estamos falando agora do próximo destino. Quero encontrar você no ano de 2020 em Cancún. Que tal? Vamos junto conosco? É totalmente possível e nós vamos fazer uma viagem maravilhosa. E para isso basta você bater o nível de Red Diamond durante 3 meses. Quando você chega ao nível de Black Diamond, as coisas mudam. 3 meses de Black Diamond te dão direito, te dão acesso para você fazer uma viagem incrível. E a gente irá fazer uma viagem incrível. Que tal você conhecer Paris, esse lugar mágico? Dá uma olhada nesse vídeo. Eu vou fazer questão de soltar Paris. Solta Paris para o pessoal. Nobody can drag. Se Paris é bom, agora imagina fazer essa outra viagem que eu quero soltar aí para você. Nossa, isso é maravilhoso. Agora, quando você chega ao nível de Crown, você tem a viagem dos sonhos. Eu quero que você dê uma olhada para onde que você vai e eu vou fazer questão de ir junto com você para esse lugar. Destino fantástico. Eu tenho certeza que você vai amar. Tive o privilégio de estar lá, de nadar com tubarões. Você já imaginou? Ai, Martinelli, eu tenho medo. Não se preocupe, você pode ficar olhando. Vai ser incrível, porque a culinária é incrível. O lugar é paradisíaco. Você vai ficar num bangalô sobre o mar, vendo aquela piscina natural à tua disposição. Vamos fazer grandes coisas juntos.
E aí você pode ter certeza que nós vamos viver o extraordinário. Além disso, nós temos o reconhecimento para aquelas pessoas que chegam a Black Diamond, que passam a ter acesso, e você pode depois ter acesso ao nosso manual do carro 0 km. Você já imaginou ter um carro? E não é qualquer carro, nós estamos falando de Mercedes, nós estamos falando, para quem é Imperial, de uma Jaguar Pace, e nós estamos falando de uma Porsche Cayenne para aquelas pessoas que são Coral Black Diamond. Para maiores informações sobre os carros, você vai acessar o teu escritório virtual e nós vamos subir dentro da biblioteca para que você tenha acesso e tenha certeza de como funcionam todas as regras do bônus carro. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Assuma o controle da sua vida, vem fazer diferente. Maravilha da Terra está mudando a vida de muita gente. Vem junto.